Arquitetura de sistemas operacionais. O que é um sistema operacional? Sistema operacional é como se fosse um programa de software qualquer. Só que o que ele faz? Ele gerencia, controla seus dispositivos de hardware. Ele controla a entrada e saída de dados, a memória, processador. E o sistema operacional é como se fosse uma interface com o usuário. E se não tivesse sistema operacional, você ia ter que conhecer hardware profundamente. Você ia ter que saber o tanto de voltagem que vai no processador, e como que faz para limpar a memória, no cache. Tem que saber, nossa, ia ser muito difícil, mais complicado. E ele é como se fosse um programa mesmo. Só qual a diferença de um programa convencional? É que ele fica monitorando o que o usuário está fazendo, né? Não é uma coisa assim, linear que vai acontecer, nem se fosse um programa para cadastrar cliente. Você clica em cadastrar, o sistema sabe que você não vai deletar naquele momento. O sistema operacional não, você pode acessar muitas coisas a qualquer hora, então ele tem que ficar ali monitorando e trabalhar com várias coisas ao mesmo tempo. O sistema operacional ele tem várias funções, mas vamos falar mais de duas aqui. Facilidades de acesso aos recursos do sistema. O que é isso? Uma das funções básicas. Vamos ver outra figura aqui. Faz de conta que, por exemplo, você vai ler um CD. Para você vai ali, coloca o CD, ele lê. Só que por trás disso tudo tem muitas funções que ele realiza, né? Tem ligar o motor lá do CDzinho lá para rodar, velocidade constante lá, não pode ser velocidade variada, tal. Depende, né? Tem um CD que roda um pouquinho rápido, depende do programa, acho. E sabe o track da leitura ali do CD. Então, se você for gravar um CD, pegar as informações, jogar na memória, depois jogar pro CD. Então, tudo isso o sistema operacional faz. Você clica um botão, vai rapidão, né? Só que por trás disso tem muitas funções. Mandar tanto de voltagem lá pra caixinha do CD, lá pra ligar, pra rodar. Então, é bem complexo mesmo. Bastante coisa por trás disso. E tem a figura, né? Usuários, aplicações, sistemas operacionais, faz a intermediação com o hardware e com essas aplicações que você está usando. E você pode acessar várias coisas, né? Como impressora, monitores. Então, impressora também, né? Você manda lá imprimir, pega lá o texto, joga para memória, reconhecer lá todos os caracteres da impressora e vai lá imprimir certinho. Então, tudo que parece simples, na realidade envolve muitas funções por trás disso. Compartilhamento de recursos de forma organizada e protegida. Bom, isso daí, por exemplo, você está na internet, você está escutando música, vendo vídeo, conversando no MSN, tudo você está usando vários recursos ao mesmo tempo. E o sistema operacional ele faz esse jogo de o seu computador não travar, lógico, por isso que às vezes trava, tem pouca memória, pouco processamento no seu PC. Mas se for um computador bom, você nem vai ver a diferença, né? Você está rodando vídeo lá no YouTube, vendo uma planilha, conversando no MSN, isso aí está pegando os recursos do hardware, está acessando várias coisas ao mesmo tempo. E aí o sistema operacional tem disso, tem que fazer o negócio rodar redondinho sem você perceber que está usando muita memória, um processador, ele vai encaixando ali, vai rodando e você não vê a diferença. Você não vai ver travar o PC, não sei se o PC for ruim, né? Joga jogo ao mesmo tempo que escuta música, né? Vê um vídeo, então é isso aí. Você está fazendo download de um sistema, de um programa, você vai imprimir alguma coisa, uma impressora compartilhada numa rede, duas pessoas ao mesmo tempo não vai conseguir imprimir
alguém vai ficar na fila. Então o sistema operacional ele também trabalha com isso também, né? Ele sabe quem tem prioridade, chega lá primeiro, o outro espera, tá? Se não fosse sistema operacional, os dois chegavam junto, dava conflito, e aí ninguém imprimia nada. Então ia sair na página um pedaço da sua impressão com a da outra, e se for possível isso, né? Tô chutando, mas ia ser uma bagunça. Acessar um disco também em rede, vários usuários podem acessar o mesmo HD ao mesmo tempo. Então o sistema operacional ele organiza isso daí também. Por isso que às vezes dá aquele lag lá, aquela demora para você acessar. Às vezes tem muito usuário acessando, aí você dá um tempinho, espera, vai, acessa também e faz esse jogo aí. Máquina de camadas. Antigamente, as máquinas que eram tidas como computadores não tinha sistema operacional, né? Então você tem que conhecer o hardware profundamente. Por exemplo, eu já fiz mecatrônica, mas não terminei o curso. Tinha lá o painel de energia e não tem o aplicativo para você fazer o que você quer fazer. Quero mandar energia naquela luz quando apertar esse botão. Você pegava os fios, ia ligando, você ia programando, mas via fio, né? Você colocava no pluguinho ali, quero que saia 12 volts aqui quero que saia 110 e tal. Quando clicar aqui um pistão se movimenta. Então não tinha um sistema operacional envolvido. Tinha que saber o que eu queria fazer. Se eu fizesse caca, queimava a luz, eu queimava alguma coisa, é fumaça. Então é mais arriscado, tem que prestar atenção. Então seria como essa figura primeira aqui: usuário, aplicação, no caso eu estaria fazendo a aplicação, né, dos fios ali e tal. Eu seria o programador e o sistema operacional. Eu que estaria fazendo a função do sistema operacional. E o hardware que seria, nesse exemplo que eu estou dando no painel de energia, estaria ali ligando a luz. Mas aí mais para frente inventaram o sistema operacional tal, que nem se fosse um programa intermediário, né? É um programa, né? Aí seria mais fácil. Vamos pegar o mesmo esquema do painel de energia. Quando de vez eu ficar pegando lá os fios, colocar, saber onde eu queria colocar lá para ligar aquela luz ou movimentar um pistão, teria um sistema operacional me auxiliando. Aí eu faria uma aplicação, teria assim um desenho lá, eu arrastaria assim a luz eu quero que fique aqui, quero que a energia venha aqui. Aí eu poderia testar no software, ver se dava certo, acendeu a luz, aplicava, aí ia acontecer no painel real mesmo, sem eu mexer em fio, nada. Já o sistema operacional faria isso. Então seria esse aqui, ó. E o hardware é chamado de nível 0, né? Sistema operacional nível 1. Por isso que essa máquina de camadas, o computador, tem várias outras camadas também. Mas nesses exemplos estamos tendo só essas duas camadas aqui. Então o computador é a mesma coisa. Antigamente eles mexiam na unha, não tinha sistema operacional, depois foi inventado o sistema operacional e com isso apareceram as aplicações. Ficou muito mais fácil mexer com hardware, né? Vamos ver a próxima figura. Hoje em dia, basicamente, os computadores são desse tipo aqui. São com essas camadas. Tem os circuitos eletrônicos, microprogramação, a linguagem de máquina, sistema operacional, utilitários e aplicações. Aqui, circuitos eletrônicos seria o que eu estava falando lá anteriormente, né? Na unha, né? Microprogramação seria, tem aqueles microchips, os caras mecatrônicos, o pessoal faz linguagem de máquina bem baixa. Não fala linguagem de máquina baixa, mas linguagem de máquina alta. Por exemplo, lá a gente usava Assembler. Então é uma linguagem bem, não é que nem você programar em Java, que é mais fácil. Você tem que saber algumas coisas de hardware. É bem mais complexo, é mais difícil de programar. Então você programava lá no microprocessador, gravava nele, colocava lá na placa eletrônica, aí executava. Então eu trabalhava nessa área aqui, né? Linguagem de máquina, microprogramação. Hoje você vai programar em Java, faz por exemplo um cadastro de cliente,
Você programa aqui em cima já, né? Tem tudo uma facilidade, você não vai precisar mexer aqui, tudo aqui, ó. Você está fazendo um utilitário. Então, vou cadastrar um cliente, o sistema operacional vai fazer tudo que está aqui embaixo. Aqui para mim, e vai sair o resultado aqui em cima. Então, é muito mais fácil hoje em dia de programar, né? Nasceu lá nos anos 50, 60, era na unha o negócio. Depois, acho que nos anos 80, aí já foi melhorando, né? Agora vamos ver um pouco do histórico, né? Sistema operacional até chegar no computadores. Então, o primeiro, pelo menos no livro que eu estou vendo aqui, o primeiro registro aqui de uma máquina, que seria e aí evoluindo até ter o sistema operacional, o computador, foi a Pascaline, né? Que foi inventado pelo Blaise Pascal, matemático. Inventou essa máquina para ajudar o pai dele a somar impostos. E essa máquina aí só fazia duas operações, somava e subtraía, não fazia mais nada. O homem sempre quis automatizar seus números, né? Somar, dividir, facilitar a vida. Sempre estão procurando fazer isso, até com os sistemas de hoje em dia. Sempre que a gente vai criar um sistema é para melhorar, para ficar mais rápido. Então nessa época aqui ele inventou isso aqui. Acho que fazia na unha lá, né, a soma, a subtração. Falei, ah não, vou inventar uma máquina que soma e subtrai. Aí ele fez essa máquina aqui. Aí depois, mais à frente, 1673, veio esse Gottfried Leibniz. Acho que é assim que fala. Ele melhorou, né, a máquina lá do Pascal. Ele fez a calculadora de Leibniz. Qual a diferença? Ela multiplicava. A do Pascal também multiplicava, só que tinha que fazer sucessivas somas, né? E ficava mais trabalhoso. Nessa, pelo jeito, não precisava. Você mexia lá e já saía a multiplicação certinho, já tranquila. Aí depois de quase mais de 150 anos depois, conseguiram fazer uma máquina que fazia as 4 operações: somar, multiplicar, dividir e fazer a diferença. Que foi essa daqui, esse cara que fez, né? Charles Xavier Thomas de Colmar, 1820 só. Na outra lá que o cara tinha feito só para multiplicar, 1673, depois demorou tudo isso daí para um cara fazer uma máquina que fazia as 4 operações, 1820. Demorou bastante, né, se for ver. Aí em 1822, esse Charles Babbage, acho que é assim que lê, inventou uma máquina que fazia cálculos de polinômios, cara. Esses cálculos, acho que nem até hoje eu não entendo aquilo lá. Aquela matemática lá. Mas o cara fez essa máquina. Aí em 1833 ele fez um projeto da máquina analítica. Essa máquina aí fazia de tudo, cara. Qualquer cálculo ela fazia. 1833. Só que ela nunca foi construída. Aí, esses dias aí eu vi um artigo aí, uma reportagem na internet falando que tem uns caras que não construíram ela. E vai demorar 10 anos. Então, até hoje não foi construída. Ele só fez a ideia, o projeto. E ele fez a estrutura e é considerada na época, falando, né, o mais parecido com o computador hoje em dia. Tinha entrada, saída de dados, tudo certinho. Ele projetou a máquina, só que por trás da máquina tem uma mulher, a discípula dele, essa Ada aqui. Ela tipo fez a lógica da máquina. O Charles lá fez a parte mecânica, a estrutura, tudo da máquina, ela fez a programação lógica. Tanto é que ela é considerada a primeira programadora da história, né? Que foi a Ada. Tem até uma linguagem de programação que tem o nome dela. E por causa dessa máquina aí, né, o Babbage lá, o Charles, é considerado o pai do computador. E como essa máquina é considerada um computador, as fisionomias parecidas, operações, e tem uma programadora, então a Ada é a primeira programadora da história também.